também dizer isto ao Sr. Secretário-Geral. E perante esta magnífica plateia que está aqui hoje presente, nesta mesma sala, faz hoje 52 semanas, faz hoje um ano, Miguel Galvas reuniu com todos os líderes distritais do país. Foi a sua primeira reunião de trabalho de ação política, estratégia, concertação do programa com o Presidente do Partido e com todos os Presidentes distritais. Quis o destino que, passado um ano, estivesse aqui hoje a anunciar quais são os candidatos deste sítio. É para nós uma grande honra, meu caro Miguel Galvas, ilustre amigo, que estejas aqui mais uma vez em Viana, no sítio onde, como secretário-geral deste partido, começaste a trabalhar com os distritos de Portugal. A palavra é tua. Senhores candidatos, senhor deputado Couto Santos, vai ser cabeça de lista por Aveiro, que aqui está hoje, o deputado José Manuel Fernandes, senhores dirigentes do PSD, da JSD, minhas caras amigas e meus caros amigos, muito do que tinha para dizer está dito. O Carlos Abreu Amorim demonstrou de uma forma clara a justificação da escolha para ser o cabeça de lista do PSD por Viana do Castelo. Uma boa escolha, será um grande deputado, e são pessoas como o Carlos Abreu Amorim, felizmente existem mais no país, que não querem estar na vida partidária, que não querem fazer parte de nenhum partido, mas que querem fazer parte da vida pública e da vida cívica do nosso país. E que têm que ter espaço. E que têm que ser os partidos, e o PSD nisso quis dar esse exemplo, aqui e noutros distritos do país, que os partidos têm que abrir. E que os partidos têm também que ser capazes de incorporar nas suas listas, nos seus projetos, pessoas que, não sendo militantes, podem e têm, pelo mérito, condições para dar um contributo a Portugal. Este é um bom exemplo esse que o PSD nos habituou ao longo das décadas, em particular no poder local. Temos hoje muitos autarcas, mulheres e homens em juntas de freguesia, em câmaras municipais, que não são filiadas, e muitos deles começaram por não ser filiados no PSD, e que mais tarde se integraram. Mas esse não é o princípio, esse não é o objetivo, essa não é a atitude. A nossa atitude é de termos nas nossas listas, de ter connosco aqueles que são os melhores e quebrar muito deste vício que foi sendo criado ao longo dos últimos anos em Portugal, acentuado nestes 6 anos e meio, que a vida pública e a vida política tem que ser composta pelos amigos daqueles que ganharam eleições. Não é esse o nosso caminho. E é este também o desafio que fica para esta lista de mulheres e homens desta região, que é a grande responsabilidade, não só, em primeiro lugar, de um bom resultado eleitoral. É fundamental que assim seja. Nós estamos numa daquelas regiões do país que deveria ter indicadores muito mais acentuados de desenvolvimento. De uma região que tem boas acessibilidades ao longo dos últimos 10 anos. Digo muita vez, comparando com outras regiões do país que não têm boas acessibilidades, está aqui bem explicado que muitos dos indicadores de desenvolvimento que não se aplicam ainda ao distrito de Viana do Castelo é a demonstração clara de que o nosso modelo de desenvolvimento económico não é o modelo mais adequado, não é o modelo mais correto e não é o modelo mais justo. Mas esse caminho é um caminho diferente daquilo que foi sendo seguido ao longo dos últimos anos. Disse outro dia na apresentação de candidatos a deputados, que há uns anos atrás, quando eu fui eleito deputado, a primeira missão que um deputado tinha era defender os investimentos na sua região. Lembro-me bem que havia um ranking do PIDAC, do Plano de Investimentos da Administração Central, e era-se bom ou mau deputado do Partido do Poder, aquilo que no fim do ano, depois do Orçamento de Estado, como a rir pelo Luís Couto Santos, primeiro como Ministro como Secretário de Estado da Juventude e depois como Ministro da Educação, bem me ouvia nessa época, em que o deputado era eleito para representar o seu distrito no Parlamento, e representar o seu distrito no Parlamento significava conseguir investimentos da Administração Central na educação, na saúde, na cultura, nas infraestruturas para a sua região. Hoje vamos viver um novo ciclo e um novo modelo. Ninguém vai ser eleito para ir para o Parlamento para trazer dinheiro para a sua região. Vai ser eleito para o Parlamento para poder defender um modelo adequado, equilibrado e harmonioso de desenvolvimento para Portugal. É isso que vai estar em causa. Nós não estamos mais em condições. O tempo das vacas gordas já lá vai. O tempo do investimento pelo investimento já lá vai. Estamos, aliás, a pagar bem caro aquele que foi o caminho seguido ao longo dos últimos 6 anos e meio. Em que, se Portugal há 6 anos e meio tinha uma dívida pública de 80 mil milhões, passados 6 anos, a nossa dívida dobrou. A nossa dívida pública duplicou. Passou para 160 mil milhões de euros. Aliás, os 78 mil milhões de euros agora do apoio
internacional, é para pagar a dívida que este governo gerou. E poderíamos dizer, será que a saúde em Portugal melhorou ao longo dos últimos 6 anos? Será que a educação é hoje acentuadamente melhor do que aquela que tínhamos há 6 anos? Temos hoje menos desemprego do que aquele que tínhamos há 6 anos? A verdade, e a verdade é clara e é objetiva, e é factual. A verdade é que 6 anos e meio depois temos uma dívida que é o dobro daquela que tínhamos. E estamos hoje claramente mais pobres, e estamos hoje numa situação mais delicada do que aquela que estávamos há 6 anos atrás. E o investimento que foi sendo seguido foi o de dinheiro para obras de fachada. Atirou-se dinheiro para cima dos problemas e não na perspectiva de os resolver. A nossa agricultura é hoje mais débil. A nossa frota pesqueira é hoje claramente mais frágil do que aquela que tínhamos há 6 anos. Hoje temos mais dificuldades em produzir riqueza do que aquela que produzimos há 6 anos e meio atrás. Lembrando-me, eu e o PSD também, no passado, têm as suas responsabilidades. Já repararam que os primeiros ministros desde 1995 são todos eleitos? Eu estive num governo e tenho muito orgulho nisso. Mas todos os primeiros ministros em Portugal foram eleitos a defender a diminuição do desemprego, o desemprego aumentou. A diminuição do déficit, que o déficit aumentou. A diminuição da dívida pública, a dívida pública aumentou. E todos eles eleitos em nome de um objetivo que era o de baixar os impostos. E os impostos baixaram ano após ano. E não fomos capazes de resolver os problemas dos portugueses. É este caminho e este modelo que nós temos para Portugal. Ouvia ontem o engenheiro Sócrates a dizer: bem, eu sou o rosto do desemprego, sou. Bem, eu sou o rosto da dívida, sou. Bem, eu sou o rosto da crise, sou. Mas também sou o rosto das energias renováveis. Eu também sou o rosto das outras oportunidades. Querendo encontrar uma compensação para a política negativa, mas perguntava ele: bem, os senhores do PSD e os outros? E os outros são o rosto de quê? Não têm experiência, eu respondo. Somos o rosto da ambição e o rosto da esperança. De mudar as circunstâncias em que hoje estamos. Em que não temos que ter medo e receio de dizer aquilo que defendemos. Não temos que ter medo e receio de dizer ao que vamos. De dizer que vamos criar condições para construir um modelo diferente. Que aquilo que está em jogo no dia 5 de junho não é a continuidade da atual situação. Que a unidade se faz pela diferença. A unidade do país não significa que está tudo no governo. Que os mesmos que estiveram estes 6 anos não sejam avaliados por aquilo que fizeram. Então não era preciso. Não era preciso apostarmos na democracia, não era preciso termos eleições. Pois as eleições, o ato eleitoral, é a última arma que um cidadão tem para poder julgar aquela que é a sua vontade. O voto não é o voto de um figurante. Aquilo que está em jogo no dia 5 de junho é a oportunidade que os portugueses têm de dizer o caminho que foi seguido. O caminho que foi seguido foi o caminho errado. Este não é o modelo de desenvolvimento que queremos para Portugal. Nós temos que ser capazes de fazer diferente. Temos que ser mais atrevidos, mais ousados. Temos que ser capazes de dizer e pôr o dedo na ferida. Porque não é possível que 2 empresas públicas, a CP e a RFL, tenham uma dívida superior à dos 308 municípios portugueses. Quando nós até sabemos que os 308 municípios portugueses nem são sequer um bom exemplo de boa gestão. Ainda poderíamos dizer, bem, os municípios são um exemplo de boa gestão e, portanto, compreende-se que a dívida seja inferior. Não! Mas mesmo assim, os municípios construíram estradas, os municípios apostaram na ação social, os municípios apostaram na educação, os municípios apostaram na cultura. Como é que é possível que 2 empresas públicas tenham uma dívida superior à dos 308 municípios? Temos que parar para pensar, temos que parar para refletir. Este não é mais o caminho que nós vamos seguir. Não é possível que tenhamos uma televisão pública que custa aos contribuintes 1 milhão de euros por dia. Não é possível, não é sério. Não é justo. Acho que a grande questão que nós vamos ter que ser capazes de assumir ao longo destes 30 dias é que o nosso projeto impõe dificuldades, impõe seriedade, naturalmente, e rigor e muita exigência. Mas temos é que começar a ser justos nos sacrifícios, como não temos sido em Portugal. O princípio em Portugal é um princípio de injustiça que é tratado por igual o que é diferente. Nós não podemos olhar para a realidade das pensões em Portugal, para a realidade social. A dinâmica social em Portugal é hoje muito gravosa. Nós temos que começar, desde logo, por construir um plano de emergência social para o nosso país. Há hoje, em particular, nos setores mais idosos do nosso país, situações muito delicadas, nas áreas metropolitanas. Até porque este modelo de desenvolvimento levou a que o desequilíbrio gerado tenha criado condições para que hoje as maiores dificuldades de integração social até se verifiquem nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, onde construímos cidades sem alma, sem identidade, onde se constroem torres, atrás do interesse imobiliário, até porque é isso que financia grande parte das autarquias.
Não é esse mais um modelo de desenvolvimento que nós queremos para Portugal? Nós temos que ser capazes de dizer que quem foi que consolidou uma dívida que é hoje o dobro daquela que tinha há 6 anos e meio atrás, que ao negociar este acordo com a Troika, em que só teve a preocupação de negociar a austeridade, e teve que ser o maior partido da oposição a negociar a perspectiva do crescimento, porque esta é que é a verdade, é que este é o primeiro PEC com C, porque todos os outros PECs não tinham C, eram planos de estabilidade. Este é o primeiro que tem crescimento, porque toca fundo, porque vai às reformas estruturais, porque é ousado, porque vai mexer, porque vai gerar desequilíbrios positivos na economia e na sociedade portuguesa. Não pode, em primeiro lugar, ser executado por aqueles que nos puseram nestas circunstâncias. E que, aliás, devo dizer que começam muito mal. Quando é hoje já público, tínhamos sido dito pela Troika, mas quando já hoje é público, que um dos objetivos do Governo continua a ser querer construir o TGV entre Lisboa e Madrid, significa que não aprenderam a lição? Significa que somos 78 mil milhões. Significa, desde logo, que somos 78 mil milhões, vamos ter que pôr já mais 11 mil milhões, que é o custo deste investimento. Porque é de fracas intenções desde suspendemos o TGV Lisboa-Porto. Mas já sabemos que nem sequer ia ser feito. Isso é para inglês ver. Aquilo que tem que ser dito é o TGV Lisboa-Madrid tem que ser suspenso nos próximos anos. Não temos condições, quem não tem dinheiro não tem vício. Nós não temos condições, e aliás devo dizê-lo, que a reflexão, e uma reflexão que vamos ter que fazer no futuro, é de saber se não podemos substituir a alta velocidade pela velocidade alta, onde possamos conjugar passageiros e carga, onde possamos criar um modelo adequado para o escoamento das nossas exportações. Bem, e o modelo adequado para o escoamento das nossas exportações não é necessariamente de Lisboa até Madrid. Sabemos nós até que existem outras regiões do país, particularmente a norte de Portugal, que é daí onde está a nossa industrialização, ainda aquela que vai restando, e aquela que tem ainda capacidade exportadora. Portanto, até nessa perspectiva, nós temos que olhar para o território com olhos de ver. Temos que ser capazes de ser mais harmoniosos, mais equilibrados na visão que temos. Temos um caminho difícil pela frente. Eu tenho muita convicção, devo dizer que até ao dia 5 de junho tenho muita convicção. Se nós somos capazes, em primeiro lugar, de mobilizar a máquina do PSD, é indispensável. Se a máquina do PSD estiver mobilizada, o PSD é contagiante, o PSD contamina. Contamina quando o PSD acredita, é porque o país vai mudar. É isso que está em jogo também nestas eleições. Cada um dos nossos autarcas, os nossos presidentes de Câmara, os nossos presidentes de Junta. Ainda hoje estive a falar com autarcas aqui desta região, com os presidentes de Câmara aqui do PSD, para se empenharem, pedirem-se objetivamente, empenhem-se, ajudem-nos a criar condições para ultrapassarmos estas dificuldades. A vitória do PSD é a vossa vitória daquilo em que vocês acreditam, é a vitória deste país. E nós temos que ser capazes, em primeiro lugar, desde logo, unirmos todos aqueles no objetivo que temos pela frente, que é um objetivo de demonstrar a Portugal que a unidade do PSD é a unidade que nós a seguir vamos construir em Portugal. Porque a unidade não se faz em continuar com mais do mesmo. Não se faz com mais do mesmo. Agora, nós aqui a querer discutir se há ou não há bloco central. Mas bloco central é aquilo que tem mais havido, não formal, mas muitas vezes informalmente. Os partidos têm que ser adultos para se entenderem enquanto se têm que entender. Agora, quem tem que governar é quem tem o mandato do povo. É quem ganha eleições. É quem apresenta um projeto. Não somos todos farinha do mesmo saco. Não somos todos iguais. Porque então não vale a pena fazer eleições. Quer dizer, nós vamos ter um projeto diferente do Partido Socialista e do Engenheiro Sócrates. Pensamos de maneira diferente. Pensamos, não temos vergonha de dizê-lo. Temos outro caminho? Temos outro caminho. Vamos governar de outra maneira? Vamos governar de outra maneira. Se nós explicarmos isto, e se dissermos também aos portugueses que não vale a pena desperdiçar votos. Quem não quer o PSD tem uma alternativa, o Engenheiro Sócrates. Agora, quem não quer o Engenheiro Sócrates, quem está cansado, quem está envergonhado, quem se sente maltratado pela governação dos últimos 6 anos e meio, só tem uma alternativa. Essa alternativa é o Partido Social Democrata. O que está em jogo é as propostas do PSD, as propostas do PS. O que está em jogo é o estilo, a seriedade, a governação do Engenheiro Sócrates ou a governação do Dr. Pedro Passos Coelho, que tem outro estilo, que tem. Dizem alguns, não comunica tão bem, mas nós andámos 6 anos a comunicar, custamos 80 mil milhões. Está em causa nas próximas eleições. E parece que hoje em dia, quem não passa o dia a pensar em como comunica, que é uma vergonha. Que é um pecado não saber comunicar. Ele não sabe comunicar porque não quer governar. Dissesse ele a verdade aos portugueses, e aposto convosco que ele já não comunicava tão bem. Porquê? Desde logo, os ouvidos de quem ouve já não ouviam aquilo que gostavam de ouvir. Como foi aquilo que se passou na terça-feira, que na apresentação do plano final da negociação com a Troika, ele esqueceu-se de dizer aquilo que era 90% do projeto e do plano. Ele só disse os 10%,
que andou a plantar, chegou a outros planos a que não era preciso fazer a revisão constitucional, quando não era isso que estava em causa, mas o que está lá no texto, em algumas áreas e em algumas matérias, que eu não digo aqui porque está aqui a imprensa para não assustar ninguém, em algumas áreas e em alguns pontos, tenho dúvidas que possa fazer aquilo que ele diz. Porque aquele projeto e aquele plano que ali está, é um plano para Portugal, mas para ser cumprido. Porque se nós não mudarmos de vida, de estilo e de orientação, daqui a 2 anos estamos no mercado. Daqui a 2 anos estamos outra vez a precisar de nos financiar. Porque o plano é exigente, o plano é de rigor. Mas acreditem, só se mudarmos é que podemos oferecer esperança aos portugueses. Está na nossa mão e está na mão dos candidatos, em cada um dos 18 distritos e das 2 regiões autónomas, demonstrar que o caminho é apertado. Mas tem saída. O caminho tem obstáculos, mas que vamos torneá-los. Que o caminho tem dificuldades, sim senhora, tem. Mas é por isso que cá estamos. Por isso é que não somos todos iguais. Que o projeto do FMI não é igual se for o Partido Socialista a executá-lo, se as condições a que chegámos hoje, porque muitas das que lá estão já nós acreditávamos nela. O FMI, em algumas matérias, não impôs. O que o FMI disse foi a Portugal, acelerou o processo de reformas, o processo de mudanças estruturais que têm que ser feitas na sociedade portuguesa. Mas, meus amigos e minhas amigas, até dia 5, temos que também ser capazes de demonstrar aos portugueses, com atos, com atitudes, com propostas, com sugestões, e amanhã o nosso programa eleitoral já vai contar nesse sentido, de que a ambição e a esperança estão de mãos dadas com os candidatos do PSD, e que o nosso projeto é um projeto de mudança real para Portugal, porque acreditamos que vale a pena arregaçar as mangas e que vamos conseguir chegar lá. Viva o PSD! Viva o Gosto grande de ter contado com a sua presença. Gostaria de cumprimentar direções de campanha de outros distritos aqui presentes, a direção de campanha de Braga e do Porto. Muito obrigado por estarem a nós. Gostaria também de cumprimentar a nossa direção de campanha, o Carlos Moraes Vieira, a Marília Nunes, o Rui Filipe, o secretário distrital. São eles também o rosto desta mobilização e desta força. E meus caros candidatos, com esta força e com esta energia transmitida ao secretário-geral, mas com esta força humana aqui hoje presente, é esta a nossa responsabilidade de todos, mas mesmo todos, nós, vós, todos nós, contribuímos para esta mudança de Portugal e vamos vencer as eleições, porque o que está em jogo é muito grande. É por causa destas crianças, e o meu filho também está aí algures, mas das novas gerações, que nós temos a obrigação de mudar o rumo deste país. Muito obrigado a todos.